Fala pessoal, hoje estou aqui para discutir alguns pontos sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Que a gente acordou hoje com a informação, hoje é o dia 24 de fevereiro, de que a Rússia atacou a Ucrânia, né? O leste da Ucrânia e parece que até Kiev. Por que eu falo parece, né? E a gente precisa ter informações mais concretas. Numa guerra, a primeira a ser morta é a verdade. Isso é um fato. A mentira é um instrumento de guerra. Antes da guerra total, você tem a guerra de informações. E o Ocidente, né, particularmente os Estados Unidos, sempre utilizaram muito a mentira, né, a guerra de informações, como uma arma política também. Né? Vamos lembrar aí da guerra do Iraque, vamos lembrar da guerra do Afeganistão, vamos lembrar das armas de destruição em massa que o governo dos Estados Unidos falava que tinha, e o Ocidente, a mídia ocidental, reproduzia, né, os discursos estadunidenses. Então, eu não estou nem aqui para avaliar propriamente o conflito, né? Estou avaliando muito mais a cobertura midiática que se faz disso e que se fez, né, ao longo da história. Vamos lembrar o seguinte: a gente está aqui sob a influência do governo dos Estados Unidos, sob a influência do Estado estadunidense, né? Da mídia, portanto, estadunidense também. As informações a que nós temos até acesso sobre o conflito é a informação vinda dos Estados Unidos. É um pouco da Europa também, mas a Europa não tem uma mídia, uma geopolítica própria, né? Ela reproduz os interesses estadunidenses, né? A OTAN é controlada, grosso modo, pelos Estados Unidos. Os países europeus ali geralmente vão no bonde, né? Vão sendo empurrados por esse poderio estadunidense. Então, se você pegar a informação que está no Globo, a informação que está no Estadão, a informação que está na Folha de São Paulo, a informação que vai estar na imensa maioria dos jornais aqui do Brasil, e nos jornais do exterior também, jornais espanhóis, jornal BBC britânica, Deutsche Welle alemão, o País espanhol, enfim, se você pegar esses grandes jornais estrangeiros, eles são meros reprodutores da visão dos Estados Unidos. Com uma exceçãozinha aqui, outra ali. Grosso modo, eles reproduzem. Aliás, se vocês repararem, né? No tipo de reportagem que tem sido feito nos últimos tempos, as informações sempre foi: Rússia tem 150 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, segundo o governo dos Estados Unidos. Rússia estaria pronta para atacar. Aí você vai ver a fonte: Departamento de Estado dos Estados Unidos. Rússia vai fazer não sei o que, fonte: secretária não sei o que do governo dos Estados Unidos. É sempre assim. Né? As fontes de informações que são passadas, né, por esses jornais são fontes do governo dos Estados Unidos. Então, em grande medida, eles são reprodutores dessa visão estadunidense do conflito. E aqui, repito, né, eu não estou defendendo um lado, e com certeza esse lado eventualmente seria a Rússia, mas não estou defendendo de forma nenhuma o ataque. Né? E também não defendo o governo russo, não defendo Putin. O que eu defendo na Rússia é oposição ao governo Putin, isso sim. Então, que fique claro essa questão. Mas eu estou te convidando a conhecer o outro lado do conflito, conhecer o outro lado da informação. A informação que nós temos acesso aqui no Brasil é uma informação que vem dos Estados Unidos e a gente é mero reprodutor disso. Eu assisto a TV estatal chinesa há muito tempo. Eu assisto a TV estatal russa há um tempo um pouco menor, né? A RT espanhol e a CGTN espanhol, que eu vou deixar os links aqui depois para a gente conhecer. Para vocês terem acesso também a essas outras informações. Eu assistia também a TV iraniana em espanhol, mas o YouTube tirou. E vão lembrar que o YouTube é uma empresa estadunidense. O YouTube pode tirar um vídeo que ele julgar a pedido do governo dos Estados Unidos. E pode ter certeza que isso ocorre. Pode ter certeza que isso ocorre. Então, a gente não tem acesso às informações do outro lado. Sobre a Segunda Guerra Mundial, quantos filmes russos você viu? Nenhum, né? Sobre a Guerra do Vietnã, você viu algum filme que não tenha sido dos Estados Unidos? Sobre alguma guerra, você já viu algum filme que não tenha sido um filme estadunidense? 90% dos filmes que você assiste em geral são filmes estadunidenses, não é? E isso forma a sua visão de mundo. Pode ter certeza que isso ajuda a formar a visão de mundo. Inclusive, eu tenho um documentário meu aqui, que eu fiz no canal, que é o Anticomunismo em Hollywood, mostrando como que até em desenho animado tem propaganda dos Estados Unidos ali. Então, não nos iludamos contra isso. Eu queria levantar mais alguns pontos aqui sobre o próprio conflito, né, para além da questão midiática. Eu vou deixar os links aqui dessas outras emissoras, né, que tem canais no YouTube também, ainda, né, o YouTube pode mandar tirar, a pedido do governo dos Estados Unidos. Né, alguns pontos sobre o conflito. Sobre o que é o governo da Ucrânia. Desde 2014, né, teve uma revolta popular ali, naquele contexto de rebeliões, revoltas, revoluções coloridas, né, sempre influenciada ali pela mídia ocidental, particularmente estadunidense, que derrubou um governo que era mais próximo da Rússia e botou um governo mais
aliado aos Estados Unidos, aliado ao Ocidente ali no poder. E você teve uma atuação muito forte de grupos ultranacionalistas, grupos neonazistas, né, na Ucrânia. O grande líder deles, né, eu esqueci o primeiro nome, é o Bandeira. Eles têm um líder ultranacionalista, nazista mesmo, não é nem eufemismo, não, nazista, e colaborou com os alemães, com a Alemanha nazista, né, durante a ocupação da Alemanha ali na Ucrânia, e posteriormente a União Soviética veio e conseguiu ganhar. E vão lembrar que a Ucrânia fez parte da União Soviética. Então, quando a Alemanha ocupou aquele território ali, né, o que é hoje a Ucrânia, o país Ucrânia nem existia, teve a colaboração desses setores, né, ultranacionalistas ucranianos ali, colaborando com a Alemanha nazista. E esse grande líder deles é ovacionado por esses neonazistas ucranianos hoje. Eu vou deixar também um link desse vídeo que mostra essas manifestações neonazistas na Ucrânia. Eles usam como símbolo um tridente. Vou ver se eu consigo botar aqui esse vídeo, essa imagenzinha para vocês saberem do que se trata. É um símbolo ultranacionalista, neonazista, que inclusive foi utilizado pelos bolsominions aqui no Brasil numa manifestação pelo fechamento da STF e tal. Isso foi noticiado em toda a grande mídia. Né, que estava sendo utilizado esse símbolo ultranacionalista, neonazista aqui, pelos bolsomistas, porque eles interpretam aquele ali como um símbolo anticomunista. Né? E na loucura deles, o governo do PT seria um governo comunista e tal. Então, só para a gente entender que o governo da Ucrânia não é bobinho e fofinho como a mídia ocidental está mostrando para a gente, não. Outro fator importante é o seguinte: a população do leste da Rússia, né, da região ali de Donetsk e Luhansk, é uma população russa, assim como a população da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, é uma população russa, e essa população é pró-separatista. Essa população defende os separatistas que declararam agora a independência dessa região, e Putin prontamente reconheceu a independência dessas regiões, porque lógico que já deseja que essas regiões se incorporem à Rússia também. Então há um desejo dessa população do leste da Ucrânia, né, dessas regiões que eu falei, de Luhansk e Donetsk, em se separar da Rússia e provavelmente vir a se incorporar à Rússia. Essa população do leste da Ucrânia sofre pressão, sofre ataques, inclusive das forças ucranianas. Há um acordo ali de dar ampla autonomia àquelas regiões, né, por parte dessas regiões, né, com o governo da Ucrânia. E o governo da Ucrânia tem desrespeitado isso também. Essa população tem sofrido uma série de ataques por parte das Forças Armadas ucranianas, e essa informação você não vai receber na grande mídia. Essa informação vai estar na mídia russa, você vai ter acesso a essa informação na mídia chinesa, você vai ter essa informação em outras mídias. Essa narrativa você jamais vai encontrar na mídia ocidental. Aliás, aproveito para sugerir uma outra fonte de informação também, The Sputnik News, né, que é uma mídia russa. Tem um amigo jornalista que trabalha lá. É muito interessante a gente ter acesso também à informação do outro lado. Depois você vai construir aí a sua visão de mundo. Agora, tem que entender os muitos lados do conflito, né? Não vou nem dizer dois lados, porque não são dois lados só. Entendeu? Você tem vários lados do conflito, né? E a gente normalmente tem acesso a um lado só. E o último fator para concluir é que a gente tem ali no leste europeu toda uma confusão étnica. Com o desmembramento da União Soviética em 91, acreditem, gente, o comunismo acabou em 91, a Rússia não tem nada de comunista. O governo Putin é um governo de direita, conservador, cujo principal grupo de oposição é o Partido Comunista da Federação Russa. Então nunca vamos nos esquecer disso. Quando acaba a União Soviética ali em 91, você teve, durante a União Soviética, toda uma política de imigração, de estimular com que povos russos fossem morar em outros países, outras regiões da União Soviética. Então tem muito russo morando na Ucrânia, como ali na região leste, que eu já falei. Você tem muito russo morando na Lituânia, na Letônia, na Estônia, na Bielorrússia, na Polônia, em vários cantos ali do leste europeu. Isso é uma política de imigração durante o período da União Soviética para fazer com que todos se sentissem soviéticos, né? E não sentir membros ali de uma etnia ou de outra, de uma nacionalidade ou de outra. A ideia é que todos se sentissem soviéticos. Tal como hoje a União Europeia tem a política que facilita a migração, a viagem de jovens de Portugal para a Espanha, da Espanha para a França, da França para a Alemanha, e assim vai, para que eles não se sintam portugueses, espanhóis, alemães, para que eles se sintam europeus. Porque a União Europeia tem um projeto no futuro ter o país Europa, né, o Estado-nação Europa. A União Europeia é um embrião disso, que no futuro seria, né, um Estado-nação Europa. Então,
A União Soviética fez isso, a Europa faz isso hoje em dia, com a União Europeia. Só que com o desmembramento da União Soviética, isso gerou uma confusão étnica muito grande. Uma parte importante da população russa não está morando na Rússia. Está morando na Ucrânia, está morando na Letônia, na Estônia, na Lituânia, na Polônia e etc. Isso gera problemas étnicos. Quando você tem um governo ultranacionalista, como por exemplo o governo ucraniano agora é apoiado por esses grupos ultranacionalistas de lá, você gera conflitos étnicos com os russos que estão lá. Então os grupos russos sofrem ataques muitas vezes, como tem sofrido principalmente desde 2014 na Ucrânia. E o governo russo usa isso como pretexto para poder ir lá e defender essa população. Olha, estão sendo atacados, então vamos defender. E sim, tem sofrido ataques sim. Lógico que o governo russo vai usar isso como pretexto também para uma ocupação militar, para quem sabe até uma anexação posterior desse território. Então, pessoal, eu não estou aqui defendendo nada, até porque o conflito parece que começou hoje, então a gente tem muita coisa que precisaria saber com mais detalhe, mais informações. Eu seria leviano se já estivesse aqui fazendo um monte de avaliação sem as devidas informações, e é difícil, né? Você se informar com verdade é difícil, porque você tem muita informação falsa, tem muita mentira, a narrativa no Ocidente é muito falsa. Então, convido vocês a ter acesso a essas 3 mídias que eu estou sugerindo aqui. The Sputnik News, uma mídia russa que tem a versão em português, né, que trata de coisa aqui do Brasil também. Outro, CGTN Espanhol, TV chinesa. Outro, RT Espanhol, uma TV russa, né? Eles têm canal no YouTube, convido vocês a conhecer para que você tenha uma visão mais ampla do conflito, não fique refém das informações estadunidenses ou informações ocidentais que são, logicamente, né, parciais e muitas vezes até mentirosas também, porque reproduzem a visão do governo dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que se você pedir você curtir o vídeo, comentar o vídeo, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que está perdida tentando entender esse conflito que é complicado. Tem outros 3 vídeos que eu fiz aqui sobre o vídeo no canal. Já fiz live sobre isso. Tem muito material aqui no canal sobre isso. Então quem quiser ter uma noção melhor no conflito, com uma informação mais de fácil acesso, convido vocês a conhecer os outros 3 vídeos que eu já fiz analisando esse conflito aqui. Ok, pessoal? Abraço. Até semana que vem.